Olá, vice-prefeito, boa Boa noite. noite, Larissa. Boa noite às pessoas que estão participando dessa live. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar você, Larissa Lira, por essa iniciativa muito importante nesse momento que nós vivemos, não só em Uberlândia, mas em todo o país, né? Dessas preocupações que nós temos aí, dessas questões da segurança das nossas crianças e das nossas escolas, né? Paulo, eu que te agradeço muito por ter aceitado o convite. Logo que eu mandei o convite, você de pronto já aceitou. E como eu estava falando aqui para quem está nos acompanhando aqui, você não é aquele vice-prefeito de gabinete, não, que Verdade. fica escondido lá, não. Você é aquele cara que vai para a rua, vai para as escolas, vai para dentro das empresas, vai para a comunidade, vai ouvir a população, a necessidade, senta, reúne, está sempre muito preocupado com o bem-estar da nossa população. Parabéns a você que está aí já há 2 mandatos com o nosso prefeito Adelmo Leão, que é assim um cara admirável. Então nós admiramos muito o trabalho de vocês, juntamente com a Ana Paula. Então parabéns a todos vocês. E Paulo, a gente tem ouvido muitos questionamentos de muitos pais acerca da preocupação que a gente está vendo aí nos noticiários, as violências nas escolas. Nós vimos há 2 semanas atrás um caso no estado de São Paulo, que uma professora de 71 anos foi morta por um aluno. Logo depois veio aquele massacre lá em Blumenau, Santa Catarina, 4 crianças mortas por um cara que pulou o muro, a machadada, a machadinha ali. E a gente vê o sofrimento desses pais, a preocupação não só da família, mas de toda a sociedade, em especial da comunidade escolar. E eu tenho certeza que você, como vice-prefeito, juntamente com o nosso prefeito Adelmo Leão, toda a administração de vocês, muitos vereadores parceiros já sentaram, já conversaram e já estão implementando ações efetivas para que nós tenhamos paz e segurança na escola. Paulo, como que você vê, como representante do Executivo Municipal, como você tem visto todas essas preocupações, como tem chegado isso até vocês, o que vocês já têm implementado de ações para trazer essa paz e segurança nas escolas? Ô, Larissa, não só como vice-prefeito, mas também, principalmente, como pai que sou, tenho 3 filhos, eu compartilho dessa mesma angústia de todos, né, em relação a essa onda da violência. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso efetivo em nossa cidade. E desde antes desses últimos casos, né, que tivemos de Blumenau, que você citou, nossa gestão tem trabalhado justamente com o objetivo de prevenir que algo assim possa acontecer aqui na cidade de Uberlândia. Nós temos 170 escolas em Uberlândia. São 1.800 câmaras de vídeo, que estão instaladas monitorando 24 horas por dia todas as escolas do município. Elas estão todas funcionando. E, além disso, a Polícia Militar, ela tem a patrulha escolar, que faz esse trabalho de patrulhamento nas escolas, e também temos as viaturas das áreas, né, que estão visitando diariamente as escolas, com um trabalho também preventivo. Isso está sendo feito efetivamente. O prefeito Adelmo Leão reuniu já por diversas vezes, tanto com os comandantes da Polícia Militar, do 17º Batalhão, do 32º, com a nossa secretária de Educação, com o nosso secretário de Segurança Pública, o sargento Edinaldo, e estão, logicamente, acompanhando 24 horas por dia o desenrolar, junto ao Ministério Público, inclusive. Nós temos realizado também um trabalho muito importante dentro das escolas, que, tanto com a Secretaria de Educação como a Defesa Social, está orientando os servidores, orientando os professores e também os alunos. E, além de tudo isso, eu acredito que amanhã ou depois, em breve, nós devemos anunciar mais medidas adotadas pelo poder público em geral, não só aqui do município, mas em conjunto com a Polícia Militar, para manter as nossas crianças e profissionais de educação seguros. Paulo, e é importante você falar isso porque a gente precisa implementar aquela ideia de que esse é um dever, é uma tarefa de todos nós. Né? Não é só do poder público, não é só da sociedade, não é só todos. Prevenir ações de violência, ações de ameaça, quaisquer que elas sejam, as nossas crianças, aos nossos adolescentes, aqui a população em geral é um dever de todos nós.
Então, todos nós precisamos estar imbuídos, engajados nesse sentimento único que é de levar a paz, a segurança para a nossa comunidade, em especial para a comunidade escolar, devido aos últimos acontecimentos. Eu vi nas redes sociais do prefeito Adelmo Leão que foi implementado aqui no estado de Minas Gerais, e Uberlândia já está funcionando, que é a questão da proteção escolar. Então, as patrulhas da Polícia Militar estão indo nas escolas, estão levando orientação, estão passando por lá, estão orientando os professores, e não tem data para acabar. E eu achei isso muito importante, muito interessante, porque é uma ação conjunta do município e também do governo do estado, para que todas as nossas crianças e adolescentes, e também os nossos professores, estejam protegidos dentro dos municípios. Paulo, eu queria saber de você, como pai, como profissional, que conselho você daria aos pais que estão nos ouvindo aqui agora, estão nos vendo aqui agora, que estão aflitos? Porque eu não sei se você teve conhecimento, eu acredito que sim. Estava rolando aí uma mensagem nos WhatsApp dizendo que no próximo dia 20, agora, quinta-feira, haveria um massacre em todo o Brasil. Como que a segurança pública, como o executivo, como estão todos se organizando para que isso efetivamente não venha acontecer? E qual conselho você daria para os pais, para os próprios educadores, para que eles pudessem manter a tranquilidade, a calma nesse momento? Eu entendo que o maior conselho que eu posso dar aos alunos e aos profissionais de educação são estarem muito atentos às orientações que os profissionais de segurança têm passado dentro das escolas, para que todos possam se sentir seguros, né? Já para os pais, eu acredito que o principal é estarem atentos com seus filhos, atentos, conversarem com eles, buscar essa comunicação que é fundamental, né? Que a família esteja sempre fortalecida, e esse diálogo com os filhos é fundamental. A família, enfim, é a nossa base de sustentação, e as crianças, os adolescentes precisam estar acolhidos, precisam se sentir amados e acolhidos. A conversa é muito importante. Por exemplo, nós devemos estar atentos dentro das escolas, o que acontece não só dentro das escolas, mas em todo ao redor, principalmente os pais, as mães dos alunos, devem prestar atenção no comportamento, seguir as outras orientações da Polícia Militar, verificar as mochilas dos filhos, para que eles não levem qualquer tipo de material que possa oferecer risco à segurança deles próprios e também aos seus colegas e professores. Os celulares devem ser acompanhados pelos pais, tem que verificar o conteúdo desses celulares. Os pais fazem parte, não é deixar por conta só da escola, é uma participação da família. E eu aproveito o momento também, Larissa, para agradecer muito os nossos profissionais de educação e de segurança do município, porque pelo empenho nesse momento, é um momento conturbado que nós passamos, não só em Uberlândia, mas no Brasil, mas todos nós estamos muito atentos. As medidas estão sendo implementadas, tanto as visitas às escolas, pelos profissionais de segurança. Hoje mesmo, eu fiz uma reunião com a Associação dos Agentes Patrimoniais do município para entender o que está acontecendo. Nós temos também uma segurança feita pelos agentes patrimoniais, mas é a sociedade unida, a família unida, os pais em contato com os filhos, conversando com os filhos, aconselhando os filhos, verificando o que os filhos levam para as escolas. Então, isso é fundamental. As crianças, os adolescentes, têm que se sentirem acolhidos. Isso é o principal. Logicamente, as ações vão ser tomadas, segurança nas escolas, câmara, botão de pânico, tudo isso está sendo estudado, aumentar o efetivo da patrulha da Polícia Militar, patrulha escolar, que já temos em Uberlândia, mas temos que torná-la mais efetiva, aumentar o efetivo. A Polícia Militar tem dificuldades, mas a Prefeitura de Uberlândia, através do nosso prefeito Adelmo Leão, está atento e está participando e vai contribuir e vai participar efetivamente com recursos financeiros também. Então, mas a tranquilidade é o melhor que nós temos que oferecer agora, é ter cuidado, mas ter tranquilidade. Outra coisa, questão dos fake news. O Ministério Público Estadual descobriu já
é a origem de um grande fake news que tinha na cidade, as pessoas já foram detidas, já está sendo averiguada, inclusive uma pessoa menor, menor de idade, né? As medidas estão sendo tomadas com esse menor. Então, assim, o que nós pediríamos é muita atenção, estarmos juntos com a comunidade escolar, ouvir os conselhos dos profissionais de segurança. Perfeito, Paulo. E ó, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, mas antes de você sair, eu queria chamar aqui o Sargento Rildo, para que a gente pudesse bater mais uns 5 minutinhos de papo aqui junto, pode ser? Pode. Vou chamar o Rildo aqui para entrar com a gente aqui, só um minutinho. Parabéns, viu, Larissa, pela iniciativa. E você é uma excelente pessoa para fazer a apresentação. Eu estou admirado com a sua forma de expressar. Você é a pessoa que realmente expressa muito bem, tem um conteúdo maravilhoso. Vá em frente, porque você tem um futuro muito brilhante, viu? Estou impressionado. Obrigada, viu, Paulo? Obrigada mesmo pelo carinho, pela admiração de vocês. E é recíproco tudo isso. A gente que está junto aí, a gente percebe que é recíproco todo esse compartilhamento aí, a gente poder estar junto, poder estar pensando junto ações para melhorar o bem-estar e a vida da nossa comunidade. Eu te agradeço muito, acompanho o seu trabalho, sou sua fã, admiradora aí do governo Adelmo Leão e a gente está sempre junto. Mandei o convite aqui pro Sargento Rildo para ele poder entrar com a gente aqui. E é muito bom, Deixa eu mandar. A gente fazer essa política do bem, né? Essa política onde o nosso propósito maior é ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? E depois da pandemia, nós todos estamos muito carentes disso, né? Até as doenças de depressão, agora vem essas questões de segurança nas escolas, né? Esse fato drástico que aconteceu em Blumenau. Tudo isso nos leva a repensar a vida da gente, mas eu acho que o principal é o que nós falamos aqui, é fortalecer a instituição família. Família, os pais têm que estar muito juntos das crianças e dar amor para os filhos. Eu tenho 3 filhos, já estão grandes, mas eu passei por tudo isso e o que eu poderia assim, dar de conselho para aqueles que estão criando os filhos mais novos é dar amor para os filhos, conversar com os filhos. Nada substitui o amor. É verdade. Eu também tenho 3 filhas e a gente tem essa política aqui em casa, a gente está sempre conversando, dialogando, sem ter aquelas restrições de assunto, é conversar de tudo, de forma aberta, dar muito amor, dar muito carinho. Eu estou chamando aqui o Rildo, mas ele não está entrando, não. Enquanto o Rildo não vem, eu vou convidar aqui, então, a diretora, Paulo Sérgio, da Escola das Minhas Meninas, a Cristiane. A Cristiane aí, só um minutinho, tá mudo dele. É porque, Rildo, tira do silencioso. Eu estava com esse problema aqui, minha filha que me ajudou. Às vezes, tirar do silencioso ajuda. Boa noite, Cristiane. Boa noite. Tudo bem, amada? Boa noite. Que honra poder compartilhar dessa live tão importante no momento em que nós estamos vivendo. Fico muito honrada, muito satisfeita pela confiança e pelo carinho. Imagina, gente, para quem não conhece, a Cristiane, ela é diretora do Centro Educacional Caminho Suave, aqui no bairro Jardim, Brasília. Há mais de 30 anos, essa mulher está na direção, na administração dessa escola. E, Paulo Sérgio, eu queria muito que você fosse lá conhecer a escola da Cristiane. Você vai ficar encantado com a escola da Cristiane. Eu vou na hora, que eu estou andando muito, Cristiane. Estou gostando de conhecer as escolas. Eu tenho um carinho muito especial com as crianças. Eu tenho olha, e a gente vê as escolas do nosso município, o tanto que são boas, né? Eu fui em algumas escolas, eu fui semana passada na escola do Pequis. Olha, aquela escola não deve nada a qualquer escola particular. Então, assim, a gente vê que as crianças têm oportunidade de ter acesso à educação de qualidade. E é maravilhoso a gente ver a alimentação que as crianças têm nas escolas, a gente vê o material didático, o amor que os profissionais dedicam, né? Por isso que eu falo, a gente tem que ter o amor familiar e agradecer as escolas, os professores são sagrados para mim, por isso que a gente tem que valorizar muito os nossos professores, né? Com certeza. E é verdade. E, a Cristiane é uma diretora, assim, que eu sou apaixonada, porque a Cristiane é aquele tipo de diretora que ela é a primeira a chegar na escola, ela é a última a ir embora, ela e o esposo dela, o tio Cacá. Todos os professores da escola são sensacionais, profissionais, assim, totalmente humanizados,
é um atendimento humanizado, ela tem um amor, um carinho pelos alunos, que assim, é fora de base. As minhas 3 filhas estudam lá já há 7 anos, eu sou suspeita para falar, porque a Cristiane, ela implementa uma política de humanização dentro das escolas, o diálogo, a conversa, ela chama os pais, ela aproxima os pais da escola, e eu acho isso fantástico. Se você chegar aqui no Jardim Brasília, mediações do Pacaembu, do Roosevelt, falar Centro Educacional Caminho Suave, não tem uma pessoa que não conhece a tia Cris e o tio Cacá. Eu falo tia Cris e tio Cacá, viu, Paulo Sérgio? Porque eu já sou mais íntima, tá? Então, é tia Cris e tio Cacá. Que assim, é sensacional. Terei o prazer em visitá-los, viu? Eu vou cobrar. Vamos marcar. Vou cobrar. Vamos cobrar e vamos marcar para a gente poder ir lá. Cris, você que está aí à frente da escola há mais de 30 anos, já passou aí 30 anos, você vendo situações muito difíceis acontecerem, mas eu acredito que nós estamos vivendo um momento assim, um pouco difícil e delicado. Eu queria saber de você, tia Cris, como à frente aí dessa escola, com tantos alunos, como vocês têm conseguido lidar com todas essas questões que estão acontecendo, como que vocês têm tido o diálogo, a conversa com os professores, para dar um apoio emocional também a esses professores, porque querendo ou não, os próprios professores também ficam receosos, ficam amedrontados, às vezes ficam com medo de ir para dentro das escolas. Como tem sido esse diálogo com os pais, porque os pais têm procurado as escolas para saber quais são as medidas, as ações efetivas que estão sendo tomadas. Você, como diretora de escola, qual é a sua visão de tudo que está acontecendo e o que você acha que as escolas podem fazer ainda mais para manter essa paz e a segurança no ambiente escolar? Larissa, eu vejo tudo isso com certeza, com muita tristeza. Nós passamos aí por toda essa pandemia, onde todos nós tivemos que lutar muito, né, batalhar muito, trazer nossas crianças novamente para o contexto escolar. Vejo, sinceramente, com muita tristeza. Só que, em primeiro lugar, eu falo isso, se você me conhece, você sabe que eu não negaria essa palavra. Primeiramente, eu peço muito a Deus. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque acho que Deus é o mais importante em nossas vidas. E eu falo isso muito para as nossas crianças. E assim, vamos buscar mais a Deus, vamos orar, vamos fazer os nossos agradecimentos. E é o que eu sempre falo em todas as salas de aula, desde os pequenininhos até os maiores do Fundamental 2. Nós temos feito a nossa parte, mas não alarmamos muito as nossas crianças. Quando a gente percebe que a conversa está vindo nesse sentido, a gente tenta acalmar o coração deles e acalmar principalmente o coração dos nossos pais, porque eles deixam dentro da nossa escola o bem maior que ele tem. A coisa mais preciosa que existe no mundo, que são nossos filhos, né? Ao qual a gente precisa cuidar. Todas as ações estão sendo tomadas, nós estamos aliados aí à equipe, né, da Polícia Militar, que tem feito um trabalho juntamente conosco. E atualmente nós estamos reforçando as nossas cercas, toda a escola é monitorada, assim como tantas outras, né? E estamos atualmente aí com segurança na porta da nossa escola. E estamos aqui dispostos a fazer o que for preciso para a segurança dos nossos alunos. E vamos pedir a Deus para que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar a sorrir e que as nossas escolas sejam seguras para as nossas crianças. Porque aqui é o lugar onde os pais nos confiam o seu bem maior. E nós precisamos dar esse respaldo para os pais. Então, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Mas nós evitamos expor esse assunto, principalmente com os pequenos. Mas quando ele surge, nós trabalhamos. Estamos trabalhando muito aí com a questão do socioemocional, com salas apropriadas para o socioemocional, para trabalharmos a cabecinha dos nossos pequenos. Muito bom, Cris. Ô, Paulo, eu vou tentar chamar o Rildo aqui de novo, para depois chamar a Lucélia para entrar aqui com a gente. Ô, Paulo, eu sei que você tem um compromisso. Você pode ficar à vontade, tá? Eu sei que você tem reunião agora às 19h30. Você fica à vontade. A hora que você quiser sair, é só você falar. E desde já eu quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer a sua disponibilidade, dizer que nós estamos juntos
nisso tudo, conte sempre conosco. Eu estou aqui como profissional, como consultora da área, mas como mãe, e a gente tem essa preocupação toda, mas nós estamos juntos, imbuídos nesse mesmo objetivo, que é sempre proporcionar o melhor para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Viu? Você fica à vontade. Deixa eu cumprimentar aqui o sargento Rildo, grande amigo. Rildo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado aqui o nosso convite. O Rildo, que 19 anos na Polícia Militar, só 17 anos no PROERD, que é um programa maravilhoso, um programa que leva informação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes dentro da escola. Eu tive a honra, o privilégio de poder participar junto com o Rildo de alguns projetos do Justiça na Escola, quando eu ainda estava conselheira tutelar, e a gente ia para dentro das escolas, para dentro das salas de aulas, falar sobre violência, falar sobre ato infracional, falar sobre indisciplina escolar, e o Rildo sempre estava lá, um grande parceiro, juntamente com outros colegas. Rildo, seja bem-vindo, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigado, Larissa. Tá me escutando? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Tá com um probleminha aqui, agora consegui resolver. Obrigado, Larissa, pelo convite, né? Uma boa noite para você, uma boa noite para o Paulo Sérgio, nosso vice-prefeito, que está trabalhando muito, viu? A Cristiane, que é diretora. Cristiane, acho que eu lembro, acho que eu fiz algumas visitas ali na escola dela algumas vezes, né? Por ser uma escola particular aqui, mas é uma escola muito tranquila e muito grande, tem muito aluno. Então, obrigado pela... Com licença, que eu vou me retirar do vídeo, mas eu vou continuar ouvindo, acompanhando a live, porque eu tenho uma outra reunião às 7h30, eu tenho que me deslocar, tá bom? Um sucesso aí, Larissa, parabéns, professora Cristiane, tudo de bom, prazer em conhecer. Obrigada. Vereador Sargento Rildo, parabéns pela vereança, pelo trabalho que o senhor está fazendo, e agora o senhor vai poder nos ajudar muito nessa live aí, dando os conselhos do senhor como profissional da área. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Tudo de bom, Paulo. Um abraço. Um abraço. Então, Larissa, como eu estava te falando, para mim é uma honra poder estar participando. Obrigado pelo convite mesmo. É um tema que me interesso muito, é um tema que eu vivi muito, né, ao longo da minha carreira na Polícia Militar. E para mim é um prazer poder estar participando aqui, até mesmo estar aprendendo mais e podendo participar e compartilhar algumas informações que a gente já vivenciou e já presenciou ao longo desses anos aí trabalhando na Polícia Militar. Muito bom. Ô Paulo, para você sair, você vai clicar no xizinho que está em cima aí da sua tela. Aí assim que você sair, eu já chamo aqui a nossa próxima convidada, que é a Lucélia. Isso. Deixa eu chamar a Lucélia aqui. Só um minutinho, Rildo e Cris. Chamar a Lucélia para ela já participar com a gente aqui também desse bate-papo. Já mandei o convite para a Lucélia. Vamos esperar a Lucélia entrar aqui. Olá, boa noite, Lucélia. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você que é uma pedagoga, uma supervisora de ensino, tem um trabalho excepcional no município de Uberlândia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Larissa, em nome da comunidade de casa também, né, que é o meu foco de trabalho no momento, né, e agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela oportunidade de discutir essa pauta, né, que é tão importante e emergencial hoje, que nós estamos vendo no nosso meio, né, em toda a comunidade escolar. Muito bom. Rildo, você que ficou aí 19 anos na Polícia Militar, 17 anos no PROERD, agora você está no Legislativo. Conta pra gente quais são as ações que a Segurança Pública e agora o Legislativo estão fazendo para ajudar nesse contexto, para evitar essas situações aí de violência dentro das escolas. Então, Larissa, eu falo, né, sempre que eu trabalhando igual há 17 anos, eu trabalho com patrulha escolar e com o PROERD, o policiamento escolar que a gente faz.
Então, a experiência que a gente tem ao longo desses anos, principalmente quando acontece esses fatos, né, que são divulgados, muito divulgados pela mídia, infelizmente, posterior a isso, começa a ter vamos falar assim, esse clima de medo dentro das escolas. E lógico, com razão, porque muitas informações que são colocadas, né, são informações muitas vezes mentirosas, são informações justamente para causar vamos falar assim, esse tumulto, esse medo em todo mundo. Exemplo, os fatos aconteceram longe da gente, né? Um em Santa Catarina, outro em São Paulo, mas aqui na nossa cidade seria o tumulto que se causou, se criou, eu falo assim, na comunidade escolar é muito grande. Eu recebi muitas informações, mesmo estando já como vereador, muitas diretoras me ligaram, pedi orientação, pais me ligando, por saber como é que fala? Que a gente já sabe, já lidei várias vezes com esse tipo de fato, então a gente sabe como é que funciona, esse pós eu falo. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, Larissa, com relação às informações. Eu, enquanto policial militar atuando na patrulha escolar, a gente sempre fazia o quê? A gente ia nas escolas, fazia um trabalho preventivo, recebia alguma informação de um diretor ou de outro, vamos lá tentar atuar naquele momento para saber se aquela informação é verídica ou não, principalmente fazendo com que essas informações não sejam o quê? Espalhadas de forma errada, o que estava acontecendo muito. No dia que aconteceu o fato, foi na quarta-feira, uma terça-feira, eu já havia falado lá no plenário da Câmara, chamando atenção para os amigos vereadores, porque tinha acontecido o fato em São Paulo. E eu falei lá no plenário do nosso medo, da nossa preocupação. A gente não pode só preocupar com a segurança das escolas só nesse momento. Porque nesse momento agora fica esse temor, esse medo. Acho que agora, esse pós agora, a gente está vendo que está tendo uma união muito grande do poder público, quando eu falo isso, da prefeitura, nós lá na Câmara, vários vereadores, né, querendo propor projetos, justamente o prefeito Odelmo se unindo com a secretaria, o secretário Sargento Edinaldo, então todo mundo correndo atrás, para quê? Para tentar fazer alguma coisa nesse momento. Mas, igual eu falei, é muito importante a gente fazer uma coisa perene, uma coisa que vai continuar posterior a isso. Então a gente está vendo também o trabalho que a Polícia Militar faz. Aí eu vou falar, porque eu saí faz pouco tempo da polícia, né? E até o último dia de trabalho meu foi na patrulha escolar. A Polícia Militar sempre tem feito esse trabalho. Só que é um trabalho que muitas vezes não tinha visibilidade. As pessoas não ficavam sabendo. Porque quando acontecia isso, e aí eu não vou citar nome de escola, mas principalmente quando a gente voltou da pandemia, eu vi a Cristiane falando aí, voltou um medo, um susto, problema que criança que não queria voltar, teve também esse transtorno de querer, vai ter novamente episódios assim. E aí o que aconteceu? A gente ficou sabendo pontualmente quais eram as escolas, a Polícia Militar foi recebendo informações, nós do patrulhamento escolar, tanto no 17 como no 32, nós íamos nas escolas e tentava trabalhar aquele foco. Mas muita gente não ficou sabendo. Por quê? Para não alarmar e não deixar as pessoas mais inseguras ainda com medo. E olha, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Mas também a gente não vai pagar para ver, vai? Então, assim, são informações muito importantes que devem ser informações primordiais. E aí, como você perguntou com relação agora, né, eu, como vereador, a gente, lógico, quer tentar propor leis para o município, lógico, né, legislar para o município, mas que possa fortalecer ainda mais. E o que eu falo, não só nesse momento, mas constantemente. E o vice-prefeito Paulo Sérgio já falou das ações que estão sendo feitas, eu tenho acompanhado, tenho ido nas escolas, né, que eu dei aula do ProERD, principalmente nas últimas, e agora vou aproveitar que acabou as sessões, eu quero ainda mais estar junto com as diretoras das escolas, participando e podendo orientá-las de alguma forma, contribuir com aquela experiência que a gente tem. E aí o Paulo Sérgio falou muito bem, a Polícia Militar, eu tenho contato com os comandantes, eles estão fazendo essas operações, porque a patrulha escolar muitas vezes é só uma viatura. Então, no dia a dia, ela consegue até atender. Mas agora, devido a essa demanda, o que os comandantes estão fazendo? Que eu recebi essas informações. Eles estão pondo as outras viaturas, quando não estiver, né, no seu, vamos falar assim, no seu patrulhamento específico, no atendimento de ocorrência, ou no outro portfólio que ela estiver fazendo, ela vai estar lá na escola, fazendo contato com as escolas. Eu não sei se a Cristiane já recebeu, né, esse contato da Polícia Militar, mas justamente para quê? Para orientar, para dar essa tranquilidade, mostrar que a Polícia Militar vai estar atuando nesse momento. Uhum. Excelente, excelente, Rildo. E assim, eu acho que é o momento de ações articuladas, de ações conjuntas. Porque é o momento da gente não ficar, como você bem ressaltou, não ficar alarmando tudo isso para causar aquele pânico, aquele medo,
mas a gente também não cruzar os braços e, como você mesmo disse, pagar para ver. São ações efetivas, mas ações contínuas. E a gente tem aquele erro de a gente sempre querer pensar em algo quando algo acontece. Né? Criar leis quando algo muito sério, ruim aconteceu. Então, a gente vê muito isso ao longo, né, dos anos, ao longo da história, criar-se leis. A Maria da Penha, a Lei Henri Borel. Só quando algo muito complicado, algo acontece. A gente não pode pensar dessa forma. E a gente sempre fala da prevenção. A prevenção é o melhor remédio e não tem jeito. E outra, igual, por exemplo, eu tenho certeza, né, que a Lucélia, a tia Cris faz isso lá, esse diálogo, levar para dentro das escolas assuntos referentes a essas temáticas, a essas questões, no sentido de fazer com que os alunos, os professores, possam juntos pensar em medidas que sejam efetivas para eles próprios, para eles mesmos. Então, é uma tarefa de todos nós, é uma tarefa minha enquanto mãe, e aqui eu quero falar com os pais e mães que estão aqui presentes, porque existe aquela história de, às vezes, os pais irem para dentro das escolas, falar mal, criticar, perguntar, mas não vai lá falar assim, tá precisando de mim? Está precisando de ajuda? É o momento de nós acolhermos as escolas, de nós estarmos próximos das escolas. Tia Cris, como é que tá? Está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar em algo? Vamos promover alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa juntos? É isso que as escolas precisam nesse momento. Eu falo muito isso porque eu venho de família de professores. Então, eu sou professora, meu irmão é professor, minha irmã é professora, minha sogra é professora, meus filhos são professores, e a gente sente essa necessidade muitas das vezes de a gente receber essa acolhida, esse acolhimento da sociedade com relação à comunidade escolar, com relação aos professores, porque eles também têm medo, eles também têm famílias, eles também estão tentando o tempo todo articular, pensar em medidas que sejam efetivas. Como a tia Cristiane apontou, lá dentro da escola está o maior tesouro de todos nós. Então, pais, mães, por favor, para de falar mal, para de criticar, para de ficar repassando mensagens que vocês não sabem se são verdadeiras ou se são falsas. Tem muita fake news. Recebeu uma informação, você acha pertinente, passa para a polícia. A polícia vai investigar, a polícia é quem vai verificar isso, mas não fica passando isso para o grupo de família, para o grupo da escola. O jeito de conversar com o seu filho acerca desses assuntos que são difíceis, cuidado com a forma que vai conversar, com a forma que vai abordar. Aqui em casa eu tenho crianças em idades diferentes, eu tenho uma de 4, uma de 9 e uma de 11. A forma com que eu vou abordar esse tipo de conteúdo, de assunto, de temática, é diferente. E tem assuntos que eu não vou falar para as minhas filhas, eu não vou amedrontar, não vou passar medo nas minhas filhas. Então, olhem as mochilas dos seus filhos, acompanhem mais os seus filhos, prestem atenção nos comportamentos, estabeleça limites de horários com relação à internet, com relação a jogos, com relação a programas, novelas. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a criança e o adolescente, eles precisam estar protegidos com relação a determinadas informações. Eles têm direito à informação, mas a determinadas informações. A informações que sejam compatíveis à idade deles, ao desenvolvimento deles. Então, muita atenção com isso. Para de criticar, vai lá se oferecer para a escola. Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso ser útil? E olha o seu filho dentro de casa. Qualquer mudança de comportamento, presta atenção, analisa, avalie, porque não é normal. Nós temos visto aí a prática da violência por adolescentes, por crianças. E isso está crescendo e a gente precisa achar meios para frear isso. Né? Tia Cris, você queria falar? Fique à vontade. Quero, sabe o que eu gostaria muito de pontuar nessa live tão importante? Todos nós passamos a nossa parte. Só que é muito importante ressaltar que a escola é um complemento da educação que você dá em casa. Então, quando a Larissa, quando todos nós expomos a necessidade dessa união, precisa ter a família. A família precisa estar mais presente. A escola precisa ser aberta para receber os pais. Os pais precisam valorizar os professores, porque eles estão ali com amor, com carinho, educando os filhos de vocês.
complementando a educação de vocês. Quando o professor te chamar, presta atenção no que o professor está te falando, porque muitas das vezes ele percebe as coisas que vocês não percebem. Então, os pais precisam ser presentes nas escolas. As portas são abertas. Eu falo isso muito aqui dentro da escola. Nós sempre chamamos vocês. Vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. Eu tenho profissionais aqui, lógico, a maioria das escolas todas prezam por isso. Mas eu tenho profissionais aqui que amam com tanta profundidade que percebem quando a criança está triste. Só que os pais precisam prestar atenção no sentimento dos seus filhos, serem pais mais presentes e pais mais exigentes, cobrar dos filhos, porque quando se tem cobrança, tem amor, tem carinho, tem presença. Então isso está faltando nas escolas, está faltando nas famílias. Vamos buscar a Deus, para Deus nos capacitar enquanto pais, profissionais, sou vó. Então olha o futuro que eu espero aí para minha neta. Vamos buscar a Deus, para Deus nos dar capacitação, para Deus nos dar sabedoria, porque nós estamos lidando com muita coisa. Essas crianças estão sendo bombardeadas com informações que elas não estão conseguindo. Elas estão com a cabecinha tão cheia, está sendo banalizado o amor. Então eu prego muito isso aqui dentro da escola. O amor, o carinho, a empatia. Só que isso precisa ser trabalhado também com a família. A família precisa ser presente. Não é só a escola. A escola toma todas as suas providências. A gente faz esse trabalho em conjunto, em união. Nós somos uma ponte e precisa estar ligada sempre, sempre, sempre. Verdade. E Lucélia, conta um pouquinho para a gente aqui como tem sido o seu trabalho junto com as unidades aí da ONG Casa. Eu quero deixar aqui um abraço para Helena, que é a presidente da ONG Casa, uma pessoa admirável, todos os profissionais da ONG Casa. Quem não conhece a ONG Casa, conheça, é um trabalho maravilhoso. Quero deixar aqui um abraço para o Ender Marques, que é um parceiraço, uma pessoa assim, admirável. Então, recebem todos aí da ONG Casa o meu abraço, a minha admiração por todos vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem no município de Uberlândia, porque a gente sabe que o poder público sozinho, ele não dá conta do recado. Então, essas ONGs, elas são essenciais, elas são importantíssimas para ajudar aí o poder público a fazer com que direitos de crianças e adolescentes sejam garantidos e, dentre esses direitos, o direito à educação. Lucélia, conta pra gente aqui um pouquinho como tem sido esse trabalho de vocês aí na ONG Casa, com tudo isso que está acontecendo, o seu trabalho como uma supervisora de ensino com os professores, o diálogo com os pais, quais medidas vocês têm tomado por aí? Então, Larissa, no primeiro momento, né, logo após o ataque que aconteceu principalmente em Blumenau, né, a questão trágica das crianças que foram brutalmente assassinadas, né, instaurou-se um medo, uma insegurança no nosso meio, né, de trabalho dentro das escolas. Eu falo relacionado aos colaboradores. A classe da educação, normalmente, né, é uma classe que já se sente desprotegida, né, é uma classe que se sente desamparada. Né? É uma cultura da classe se sentir desprotegida e desamparada. Nesse momento que a gente viu, foi que esse sentimento de desproteção, né, de desamparo, ele aguçou, né? Ele ficou mais aguçado. Né? A gente sabe que a situação é uma situação grave, né? Foi com muita conversa, né? Com os nossos colaboradores, com as famílias, que a gente conseguiu estabilizar as emoções das meninas. E hoje eu vejo que deixa essa insegurança, esse medo, né? As meninas deixaram essa insegurança, esse medo de lado, e hoje o que a gente vê é um quadro de esperança, né, de fé em dias melhores. Então a gente tem tido um diálogo constante com as meninas, com as colaboradoras, com as famílias também, né? Nós temos uma equipe hoje, uma equipe multidisciplinar dentro das nossas unidades de educação infantil, com psicólogos, assistentes sociais, que têm nos ajudado e nos amparado nesse trabalho, né, depois nesse pós, né, tragédia, né? E já era um sentimento que a gente tinha anteriormente, já era um sentimento de medo e
de insegurança que partiu da pandemia, igual a Cristiane mencionou. Né? Depois desse momento de pandemia, desse processo pós-pandêmico que nós passamos, a gente ainda estava estreitando um vínculo com as famílias, a gente estava nesse momento de estreitamento de vínculo com as famílias, trazendo as famílias para as escolas, trazendo as famílias para dentro da escola novamente, né? Focando na frequência das crianças que no ano anterior, né, em 2022, foi baixa em relação aos anos antes dessa pandemia, e esse ano estava começando a normalizar. Quando a gente estava começando a normalizar, acontece essa tragédia que traz insegurança e medo, não só dentre os profissionais, mas também com as famílias. Né? Então a gente sabe que é um momento de alerta, é um momento de preocupação, porém faz necessário a gente discutir e buscar soluções e a gente colaborar de forma conjunta para diminuir essa tensão e essa pressão desse momento tão complexo que a gente está vivendo. Né? E envolve muita reflexão, muito diálogo, até algumas mudanças de mentalidade, né? Algumas quebras de paradigmas. Você mencionou aí em relação ao cuidado, ao vínculo que a família tem que ter com a escola, né? Uma via de mão dupla, né? E a gente sabe que é importante também conhecer o tema. Né? A gente conhece esse tema, o que a gente sabe sobre esse tema, violência nas escolas, por que acontecem essas violências na escola, né? A gente sabe que esse adulto que entrou numa escola para executou essa tragédia, ele já foi uma criança um dia, né? A gente, então, diante da violência, a gente entende que não tem soluções mágicas. A gente tem algumas medidas paliativas, algumas medidas emergenciais que a gente cria, né, para trazer mais segurança para as nossas unidades, para as nossas crianças, né? Porém, com isso a gente acendeu um sinal forte de alerta para criar essas medidas paliativas, essas medidas emergenciais, mas também não existe uma fórmula mágica. Né? A gente sabe que a gente criou hoje na comunidade de casa, por exemplo, o uso dos crachás. A gente está alinhando para utilizar os crachás para os responsáveis e família buscar as crianças na escola apresentarem os crachás. Né? A gente tem hoje o atendimento das nossas unidades, a gente faz agendamentos por telefone, para ser atendido é necessário mostrar um documento de identidade, apresentar um documento com foto, para entrar na escola e ser atendido pela secretaria. Né? Então, assim, a gente hoje está fazendo só atendimentos agendados por telefone. Né? Os pais hoje não entram mais nas unidades para deixar as crianças, né? Nem para retirar as crianças das unidades. Então, são medidas emergenciais que nós criamos. Nós estamos também em contato com a Polícia Militar, seguindo as orientações da rede, né? Isso nos traz segurança, sim. Temos as câmeras de monitoramento em algumas unidades e outras unidades a gente está fazendo orçamento para implantar essas câmeras. Né? Porém, acho que a Cristiane vai concordar comigo, você também, Larissa, aqui, a gente entende que só essas medidas emergenciais não são suficientes para garantir a segurança dentro das nossas unidades. Né? Então a gente trabalha também de uma forma preventiva com as nossas crianças, né? A gente tem feito investimento concreto para isso, na questão da saúde emocional das crianças, porque as nossas crianças de hoje serão os nossos adultos de amanhã. Nós sabemos que esse agressor de hoje, que fez essa atrocidade, ela foi a criança no passado, né? E como ela era tratada, como ela era cuidada, será que alguém percebeu alguma vulnerabilidade, né, na família dessa criança, na questão da saúde emocional, né? Então, discorreu do que aconteceu, né? E a partir desse pensamento nosso, nós estamos viabilizando e planejando, esse é um trabalho a longo prazo, né? Focando em estratégias para trabalhar mais efetivamente a saúde emocional das crianças, as habilidades socioemocionais, né? E esse trabalho mais efetivo e concreto, ele está sendo realizado com o apoio da nossa equipe multidisciplinar, de psicólogos e assistentes sociais, que hoje tem dado atenção primária para as crianças e para essas questões mais comportamentais, mais gritantes, né? E para os casos de vulnerabilidades sociais também, né? Hoje nós temos esse atendimento para as crianças de 1 a 5 anos, nas 6 unidades de educação infantil, né? E nós temos também esse atendimento para as crianças do lado social, que a comunidade atende também de serviço de convivência, atende de 6 a 14 anos de idade. A gente trabalha também a questão de valores, de cidadania. Então a gente entende que não só as medidas emergenciais, né, elas vêm ao caso nesse momento, elas devem ser pautas, né, a serem discutidas. A gente entende também que essas medidas a longo prazo, né, que a gente vai colher lá no futuro, né, que a gente vai colher resultados futuramente com os nossos futuros adultos, né, que são as nossas crianças hoje. Então essas medidas, elas são extremamente necessárias, né?
essas questões de trabalhar as habilidades socioemocionais, saúde emocional dentro das nossas unidades de educação infantil. E a gente faz isso efetivamente hoje no atendimento das nossas 2.000 crianças, somando educação e serviço de convivência nas 13 unidades que a comunidade de casa trabalha, né, no atendimento específico para as crianças. Né, a gente entende também, sabe, que o apoio da família é de extrema importância, como a Cristiane falou, como você mencionou, né, é de extrema importância. A família tem que entender, e a gente até é um processo que a gente pós-pandêmico, que a gente tem um pouco de dificuldade com as famílias ainda, é essa questão de parceria com as escolas, né, de parceria com a instituição escolar que seu filho estuda, de participar, né, nós temos uma questão que a gente fica até um pouco chateado, porque para um pai participar da reunião é necessário a gente fazer um termo de responsabilidade, falando que o pai, que ele precisa assistir o filho, né, que ele é respaldado por lei para sair do trabalho, para assistir o filho em uma reunião da escola, né, e configura abandono intelectual se ele não for participar da vida escolar do filho. Então, se a gente tem essa dificuldade em relação à parceria com as famílias, mas a gente também está vendo nesse momento, né, que as famílias estão mais efetivas, mais participativas, né, dentro das nossas unidades escolares, até pelo contexto, pelo medo, pela insegurança. Então, a gente tem recebido muitas sugestões em relação aos crachás, foi sugerido pelas famílias, né, as famílias têm se mobilizado para arrumar formas, para conseguir formas mais rápidas, né, para a gente conseguir viabilizar essas formas de segurança mais rápido dentro das nossas unidades, né. Então, assim, com as sugestões e tudo, a gente tem tido contato mais efetivo nessa questão, agora nesse momento pós-tragédia, né. Mas a nossa esperança, como a Cristiane mencionou, a gente tem fé, né, de que esse quadro vai mudar. Nós temos contato com o apoio dos órgãos responsáveis, né, da Polícia Militar, estamos em contato com a Polícia Militar constantemente e temos passado muita segurança. É sempre que há algum suspeito na porta da escola, eles já ligam, né, a viatura chega na unidade bem rápido, então assim, a gente tem tido um respaldo bem efetivo em relação à rede, né, tanto a rede municipal como a Polícia Militar também, os órgãos competentes. Muito bom. E é o que a gente tem falado, né? É essa interação, é essa união de esforços para que a gente consiga, e como a Lucélia disse, não tem fórmula mágica. Se perguntar aqui pro Rildo, para a Cris, para mim, para a Lucélia, gente, não tem assim algo, falar, não, é isso que vai resolver, não. São ações compartilhadas, articuladas, é uma ideia, é algo que alguém faz, que outro acha interessante, a gente leva isso, compartilha isso e a gente forma aí, né, uma corrente e se fortalece, porque é isso que a gente vai ter que fazer de hoje em diante, diante de todas essas situações, é a gente buscar nos apoiar, é apoiar as escolas, é acolher as escolas, como eu disse, é acolher os alunos, é acolher esses pais, dar apoio, dar suporte, ajudar a pensar maneiras de evitar que esses casos aconteçam. Graças a Deus, em Uberlândia, a gente não teve nenhum episódio assim, mas pensar maneiras para se evitar e para se prevenir isso, tá? Rildo, você quer fazer alguma consideração final? Quer deixar algum conselho, um recado? Larissa, então, eu vou falar, novamente, parabéns pela iniciativa, eu acho muito importante, né, porque isso aí, igual você falou, a gente tem que juntar esforços agora. O trabalho da Polícia Militar está sendo feito e muito intensificado, igual eu falei, de vários acontecimentos que já teve ao longo desse tempo que eu trabalhando na patrulha escolar, nunca vi essa mobilização tão grande que foi, porque o medo também foi muito grande. A prefeitura, o prefeito Odelmo, né, toda a sua equipe tem feito ações pontuais e com certeza para continuar, igual eu falei, não adianta só agora, tem que ser para continuar esse tipo, né, de pensamento nas escolas seguras. E principalmente, né, lá na Câmara de Vereadores, todos nós, né, estamos tristes com relação a esse fato. Então, assim, todos estão se mobilizando. Então, o poder público está se mobilizando. Mas o que a Cristiane falou é muito importante. E eu tenho batido nessa tecla. Todos nós, poder público, a juntar e fazer isso, não vai resolver. E aí eu falo para vocês, tem que ter o apoio da família. Nesse momento, a família é muito mais importante. Por que que eu falo? Não só das ações que estão acontecendo, que isso é excepcional e tem que acontecer, eu tenho certeza que vai ser perene.
mas as ações da família. E que ações são essas? Ações que muitas vezes a polícia está colocando, está tendo campanhas, ações de quê? De vigiar mesmo o filho. É papel, você como conselheiro tutelar, você sabe, é papel, é obrigação do pai ter o controle do filho, ter o controle da mochila do filho, ter o controle das redes sociais do filho. Nós estamos vivendo esse medo agora, muita gente com medo, por quê? Por causa das informações que estão sendo divulgadas, propagadas aí de forma que, muitas vezes levianas, e muitas vezes está fazendo quem? As próprias crianças, porque o pai não está acompanhando. E isso aí causa, eu falo, viu, Larissa, Cristiane, Lucélio, isso aí causa um caos. Não é um caos mesmo, não é até redundante, é um caos. E isso aí é muito ruim, muito ruim. As mensagens que eu tenho recebido, mas meu filho, hoje mesmo eu recebi mensagem do pai, Hilda, eu tô com medo de mandar meu filho para a escola. Eu tô com medo de mandar meu filho para a escola. Eu falei, não, calma, pode mandar seu filho para a escola está segura, é o melhor ambiente que ele tem. E só lembrar, viu, Larissa, até para... Desculpe se eu estou alongando um pouquinho, mas esses episódios são excepcionais. São tragédias que acontecem de loucuras de pessoas que a gente muitas vezes é quase, igual eu falei, a Cristiane falou aí muito bem, a gente tem que começar a preparar e começar a olhar. Eu até falei lá na Câmara esses dias, logo quando eu entrei, a comunidade escolar não tem esse tato, mas não é porque ela não foi treinada para isso. Muitas vezes, quando eu chegava na escola para atender a ocorrência, a diretora estava assustada, olha, aconteceu isso, aquilo, olha, um pai vai vir aqui porque crianças pequenas brigaram e o pai vai vir aqui, eu estou morrendo de medo. Então, acho que a gente também tem que começar a preparar ações, né? Eu falei para a secretária, né, de educação, movimentar, fazer seminários, até mesmo para orientar melhor ainda a comunidade escolar, os professores, diretores, como lidar com essas situações, para que possa receber essas informações e muitas vezes não criar muito aquele tumulto, e sim direcionar. Muitas vezes me ligava, Rio, vem aqui na escola, está acontecendo, tem um aluno isso, ameaçando o outro, tem um aluno que possivelmente está com a arma branca, a gente ia, chegava lá, a gente tomava as providências, mas de forma que a não causar um alarde na escola. Porque essas informações muitas vezes assustavam. Concordo, a comunidade escolar ela não está preparada para isso. Ela está preparada, e a Cristiane falou muito importante, a escola é feita para receber os filhos com carinho, com amor, para receber o seu filho da melhor forma possível. Lá é para ensinar. E eu falo, a escola não tem a obrigação de educar filho de ninguém. Lá vai reforçar questões de valores, de cidadania, mas isso aí tudo já tem que vir lá da família, lá dos pais. Os pais são responsáveis. Não podemos, nós pais, não podemos terceirizar, não podemos passar isso para a escola de maneira alguma. Então, eu acho muito importante esse tema que você levantou, porque eu sempre falei, é muito mais abrangente. Não é um simples policiamento de falar, tem que colocar um policial em cada escola. Não vai colocar. Não é isso. As escolas são vulneráveis. São vulneráveis. As escolas são feitas para ser cadeia. Lá tem alunos, lá tem crianças, adolescentes, que vão lá para aprender. E não para ser prisioneiros. Mas esse momento, muitas vezes, requer atitudes e ações que são diferentes da rotina. Diferente da que eu tenho certeza que a Cristiana na sua escola não quer. Ela não quer cada vez mais aumentar o muro, cada vez mais pôr segurança armado na escola. Ela não quer pôr grades, não quer pôr conselho. Não quer. Ela quer pôr o quê? Qualidade no ensino para os filhos dos alunos lá, né? Dos pais que estão lá querendo que os seus filhos aprendam as matérias. E eu acho que a gente tem que começar, viu, Larissa? É pensar nisso. É começar a mudar isso, focar só na segurança pública. Está sendo feita, a prefeitura está movendo. A gente e nós, e os pais, já fizeram a sua lição de hoje? Eu estou colocando no meu Instagram. Já fizeram a sua lição de hoje? Já vistoriaram a mochila dos seus filhos? Já vistoriaram agora à noite as redes sociais dos seus filhos? Talvez ele está passando fake news, está passando informação. Só para finalizar, eu vou contar um fato que aconteceu de uma escola um pouco antes da pandemia. Eu lembro que era num sábado à noite, eu estava participando de um evento, né, particular, não estava de serviço, eu trabalhava de segunda a sexta, patrulha escolar. E aí um diretor me ligou, assustadíssimo, que um aluno tinha postado nas suas redes sociais lá, no grupo da escola, de alunos da escola que vocês têm, né? A Lucélia sabe aí, a Cristiane sabe, tem os grupos. E um aluno postou lá que ia ameaçar que no outro dia, na segunda-feira, isso era no domingo, na segunda-feira ele ia levar uma arma tal e fazer. Quer dizer, olha o que o aluno colocou aquilo. Os pais viram, outros pais achou muito, algum aluno comentou, porque muitos ainda
a gente tem que começar a orientar os filhos da gente para quando ter essa informação, repassar para quem? Para o pai e não para o outro aluno. Começou a divulgar. O diretor me ligou assustado com aquele monte de informação. Rido, eu não sei o que eu faço, eu estou morrendo de medo. Os pais já começaram a me ligar assustados. Eu falei, não, calma aí. Fiz contato na época com o comandante da minha companhia. O comandante da companhia entrou em contato. O que acontece? No final, descobriram quem que era o aluno, foi na casa do aluno, a polícia, recebeu lá, trocou, pegou toda a informação. No final, acabou resolvendo aquela demanda. Lógico, a escola ficou um pouco assustada com aquilo, com o fato. O aluno também teve todas as suas sanções, que eu não vou questionar aqui. Mas, olha, essas informações, o pai não sabia. Recebeu a polícia lá sem saber que a polícia estava chegando na sua casa e que seu filho estava dentro do quarto passando esse tipo de informação. Então, por isso que eu falo tanto, viu, Larissa, que é importante, Cristiane, Lucélia, tanto que é importante orientar os pais a ter essas informações. Informações do seu filho é obrigação sua. Ah, meu filho tem que ter privacidade. Limitada. Você tem que saber o que ele está fazendo nas redes sociais, o que ele está divulgando, com quem que ele está conversando, para quem que ele está mandando mensagem, o que ele está postando, o que ele está levando na mochila. Então isso é muito importante. E nesse momento, por isso que eu falo, a família é muito importante, viu, Larissa? Para quê? Para a gente tentar restabelecer essa paz dentro das escolas, tirar esse medo. Não, os alunos têm que ir para a escola. Mas ir para a escola de que forma? Bem orientados, seguros. Eu tenho certeza que não tem ambiente melhor que a escola. E essas tragédias que acontecem são esporádicas. Mas a gente tem que ter o cuidado para que elas não aconteçam. E aí vão várias ações, como a Lucélia falou, questão do trabalho psicológico, acompanhamento. Mas por isso que eu acho importante, no outro momento, viu, Larissa, a gente talvez movimentar para que se faça um negócio grande, até mesmo para orientações com relação à comunidade escolar. Como que ela recebe essa informação, como que ela divulga. Porque isso aqui, igual eu falei, é atípico. É atípico. É horrível, mas é atípico. Mas tem muitas coisas que acontecem todos os dias, de ameaça de pais que estão lá, querendo ameaçar professor, querendo, né? Ah, porque duas crianças brigaram lá, crianças, 4, 5 anos, e o pai quer lá tirar satisfação com o menor. Então isso aí são outras coisas que acho que a comunidade escolar, professores, direção, os pedagogos que estão ali, até mesmo saiba como que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar nesse primeiro momento. Que aí vira questão também até de segurança. Tá bom? Perfeito, Rildo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Foi salutar, foi excelente. E a gente pode pensar em algo grande sim, tá? Conta comigo, estou à disposição. A gente pensar em uma capacitação maior, em um treinamento maior, para a gente poder ajudar a comunidade escolar, incluir os pais aí, os responsáveis nisso tudo, para que a gente possa fazer um movimento maior, viu? Tá bom. Desde já te agradeço, obrigada, viu? Tia Cris, com você a palavra agora. Quer fazer alguma consideração final? Quero. Gostaria só assim, de os pais que estão aí, né, nos assistindo, prestar bastante atenção no que eu vou falar. O bullying é a semente de tudo isso, certo? Então, o bullying existiu, o bullying existe e ele sempre existirá. Então, assim, eu falo muito com os nossos alunos aqui dentro da escola. Quando alguém te ofender, tenha a força e o poder de chegar para ele e falar assim, olha, amigo, eu não gostei dessa palavra, não gostei desse nome, não faça isso mais, não. Você vai dar para ele a primeira advertência. Você precisa ser forte o suficiente. Porque as diferenças existem. E nós temos que conviver com as diferenças. Então, nós não precisamos aceitá-las. E os pais precisam ficar atentos a isso quando você fala do pai vir tirar satisfações na escola. Então, nós precisamos formar os nossos filhos, formar o caráter dos nossos filhos, para que lá na frente ele viva em sociedade. Nós não temos que fechar as escolas, porque nós estamos vulneráveis em qualquer lugar. Nós precisamos abraçar a humanidade. As pessoas precisam se amar, as pessoas precisam estar conscientes. Porque nós podemos estar sujeitos a alguma coisa dentro de uma farmácia, numa padaria, e é essa sociedade que nós queremos. Então nós estamos com tudo em nossas mãos, que são as nossas crianças, a primeira infância. Então cabe a nós pais, avós, a família, abraçar o poder do eu te amo. Eu estou aqui para que tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Pode ser uma coisa errada que você fez, mas confie em mim, eu vou te ajudar. Não precisa esconder. Então, sejam mais verdadeiros com os filhos de vocês. Largue o celular por um momento. Olha no olho dos seus filhos. Eu te amo. Eu estou aqui. Abraça. A gente está precisando abraçar.
uns aos outros e principalmente a nossa primeira infância, porque é eles que serão o futuro do nosso mundo. É isso mesmo, Tia Cris. Parabéns. Tia Cris, ó, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Você sabe da minha admiração por você, por toda a sua equipe. E você sabe que você pode contar comigo. Você sabe que eu sou daquelas mães. Você me conhece. Mas conte comigo sempre. Estou aqui para a gente poder, junto, fazer o melhor para os nossos, também, viu? Os nossos adolescentes. Eu tenho certeza que o Rildo, vamos conversar depois. Vamos tentar fazer um projeto também, maior. Tá A gente poder ajudar esse pessoal. Lucélia, querida, faça suas considerações finais. Então, só complementando, né, a fala do Sargento Rildo, ele falando sobre o monitoramento das redes sociais, das crianças e dos adolescentes, porque a gente sabe que hoje não são só os adolescentes e adultos que têm rede social, criança também tem, né? E esse monitoramento, esse cuidado, ele tem que começar na infância, lá na educação infantil, que a gente vê hoje, inclusive durante essa semana, a gente fez uma ação com os pais, né, compartilhando algum material no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp das nossas famílias, sobre a exposição das nossas crianças acerca das telas, né? A gente sabe que o pai, a mãe trabalham o dia todo, a criança fica de 7 às 17 na escola, e quando o pai e a mãe chegam em casa, entregam um celular para uma criança de 2, 3, 4, até 5 anos de idade, né? Para a criança passar o tempo e esse momento de interação, igual a Cristiane falou, de amor, de cuidado, de falar eu te amo, de acolher a criança, não existe mais. Isso é muito preocupante, né? Essa exposição de telas, essa dependência sobre as telas, dependência acerca das redes sociais, né? Dos vídeos, do TikTok, do Facebook, do Instagram, acontece desde a pequena infância. Isso é extremamente preocupante, né? Então, essa vigilância, esse monitoramento que o Sargento Rildo mencionou, ele tem que partir desde a pequena infância, né? A gente vê crianças com menos de 1 ano de idade exposto a telas, né? Fica a maior parte do dia com o celular na mão assistindo vídeos, né, acessando as redes sociais. As crianças têm mais facilidade hoje em dia de utilizar o celular, de utilizar as tecnologias, né, do que os adultos, né? Então isso é muito preocupante. A gente sabe que a família deixa de acolher, deixa de dar o amor, de ter um momento de interação, né? A família chega do trabalho ao final do dia, um pega o celular, outro pega outro, e a criança tem celular também, né? Criança de 2, 3 anos de idade já tem um celular. Então, monitorar essa questão, né, dar uma atenção especial nessa questão de exposição de telas para as crianças, né, principalmente para as crianças até 6 anos de idade, que aí nessa idade, nessa primeira fase, de 2 a 6 anos de idade, que acontece essa dependência, né, e ao invés da criança ser dependente da família, do amor, do acolhimento materno, paterno, do acolhimento familiar, ele fica dependente de uma tela, de um celular, de um jogo, né, e aí que entra a questão, né? Essa criança, ela tem uma grande chance de ser um pequeno infrator, né, no futuro, um agressor, né, um adulto que entra na escola e faz uma atrocidade, igual que a gente teve lá em Blumenau, que chamou a atenção da sociedade como um todo, né. Então é só para complementar mesmo. A Cristiane foi muito feliz na fala dela relacionada ao afeto, ao amor que a família precisa direcionar para as crianças, ao cuidado que parte da família, que a escola só é a extensão. Nada adianta nós trabalharmos as habilidades socioemocionais, nós trabalharmos a saúde emocional, né, lá na pequena infância, para que as crianças desde o berçário até o segundo período, e também lá no serviço de convivência das crianças de 6 a 14 anos, se as crianças encontram esse trabalho, encontram esse acolhimento só na escola, né, é primordial, né, assim, né, esse acolhimento acontecer primeiro na família. A escola é a extensão desse acolhimento, desse amor, né, e desse cuidado com a saúde emocional das crianças. Gente, olha, gratidão, obrigada pela participação de vocês, foi excelente o nosso encontro aqui. Eu acho que a gente pode marcar mais encontros assim, hein? Quem vocês acham? Foi bacana, não foi? Bom. Ó, obrigada mesmo.
viu? A participação de vocês. Eu tenho certeza que todos aqueles que nos acompanharam até aqui agora, ó, mais de 100 pessoas até agora ao vivo na live, mais de 1 hora. É um assunto importante, é uma temática relevante. E a gente está sempre aqui, todas as semanas, trazendo assuntos importantes, relevantes, atuais, para que a gente possa discutir. Eu acho que a informação é a melhor forma da gente conseguir prevenir todos esses males de acontecer. E como o Rildo falou, eu acho interessante, importante isso, o treinamento, a capacitação dos profissionais que trabalham diariamente com crianças e adolescentes. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco em ver como um investimento a capacitação e o treinamento desses profissionais. A gente precisa mudar o olhar com relação a isso, não ver como uma despesa, mas ver como um investimento, porque quando a gente trabalha os profissionais, oferece treinamentos qualificados, uma boa capacitação, com profissionais especialistas, a gente só tem a ganhar, porque a gente ganha com o profissional que vai levar o melhor dele para dentro da comunidade escolar, ganha os alunos, ganha a sociedade em geral. Então, pensar no treinamento, pensar na capacitação, para que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, não se tratando apenas na questão da educação, mas na saúde pública, na segurança pública, na assistência social, em todas as áreas. Gente, deixo aqui o meu abraço a vocês. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês, abençoe os nossos filhos e que Ele nos guarde, nos dê aí cada vez mais sabedoria e discernimento para que a gente possa ter aí a sabedoria necessária de poder ajudar uns aos outros nessa missão que é a gente formar homens e mulheres de caráter, homens e mulheres de bem, e esse é o papel de todos nós, viu? Rildo, recebe o meu abraço. Tia Cris, recebe o meu abraço. Lucélia, recebe o meu abraço. E, ó, obrigada, viu? Obrigada mesmo, e vamos marcar outros momentos como esses aqui, que foi muito rico esse momento aqui, viu? Claro. Gente, ó, beijo, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.